Oi pessoal, meu nome é Denis, essa aqui é a Letícia, minha esposa. Em junho de 2021, como vocês já sabem, a gente tem repetido aqui, a gente saiu numa expedição pelos parques nacionais brasileiros. E até agora a gente visitou 36 dos 74, quase metade. A gente voltou não, agora a gente entrou na Caatinga e vamos ficar na Caatinga por um bom tempo, depois de um bom tempo também na Mata Atlântica. E a gente está aqui para falar do Parque Nacional do Catimbau, um parque de uns 62 mil hectares que fica ali no interior do Pernambuco. E a gente vai gravar 2 vídeos para contar desse parque. Nesse primeiro a gente vai falar um pouco sobre uma questão do imaginário que suscita nesse parque, tem vários vínculos com o imaginário, e a questão da pintura rupestre. E no segundo vídeo a gente vai falar um pouco das plantas, que você chegando lá parece que é tudo igual, mas não é. E a gente vai falar também das belas vistas que tem por ali. Bom, a gente estava ali em Alcobaça o outro dia. Ali tem uma caverna, né? Então moravam pessoas ali. E tem muita pintura rupestre. E aí, hoje a gente está aqui do outro lado. A gente está no lado de cima do morro, olhando lá para baixo. Você fica aqui olhando e passa muita coisa na cabeça, né? Porque hoje a gente olha para um lugar como esse e fala assim, cara, sem chance de alguém morar lá, né? Não dá, não tem condição nenhuma. E algumas pessoas, alguns poucos milhares de anos atrás, talvez estivessem aqui nesse mesmo lugar, bobear, olharam para lá e falaram, cara, perfeito lugar para morar. Tem a cobertinha, tem a mata, não sei o que e tal. Como muda essa visão e como um parque nacional em que tem tanta presença humana, né, o registro de presença humana de tanto tempo atrás, começa a te trazer essa diferente perspectiva, né, da onde que a gente veio e para onde que a gente vai no final, né? Então é bacana de ficar olhando aqui e refletindo essas coisas por conta das pinturas rupestres, eu acho. A questão do imaginário, a gente vai, enfim, começar por aqui, né? Mas, em geral, os parques, eles têm uma questão muito concreta, né? O que fica é uma questão muito concreta. Pô, aquela cachoeira que eu fui, aquela árvore que eu vi, aquele animal que eu topei na trilha, enfim. E esse parque aqui, o Catimbau, ele tem isso também, mas ele tem essa questão do imaginário porque a gente sai de lá com muitas perguntas. Enquanto a gente está lá, a gente fica com muitas perguntas. Ó, estamos aqui então na Toca do Veado. E aí tem aqui então o veado catingueiro que está representado, né? E é super interessante. Eu fico pensando assim, por que, né, que os caras representavam? Se tinha veado por aí, será que é o que eles mais gostavam? Será que é o que tinha sumido e tal? E aí a psicóloga tem uma outra visão. Como que é psicóloga? Não, pra mim é o seguinte, buscar representações simbólicas de alguma forma faz parte de todo ser humano. Tem em todas as tradições e em todos os cantos espalhados pelo mundo. Pode ser através de uma pintura, pode ser através de uma arte no chão, pode ser através de um ritual, de uma dança, mas isso faz parte do ser humano. Então, pra mim, é uma das formas que naquela época eram encontradas. Eu não sei, quando a gente estava no Piauí, né, há muito mais tempo, tinha também uma questão de sonhos, representar os próprios sonhos, porque aqui era um espaço que as pessoas vinham, se recolhiam, dormiam, se alimentavam, então tem todo esse ambiente também, enfim, né, são projeções, conjunto, né, ideias, mas assim, tem a parte bonita também, olha só, né, é uma arte, você tá aqui, imagina se todas essas paredes estivessem recobertas de pinturas, né? Do mesmo jeito que a gente preza por estar bem na nossa casa e arrumar e deixar ela com uma aparência agradável, eu acho que tem essa correlação também. É claro que são pessoas, é difícil fazer essa... Eu sei que é uma suposição, né? Mas assim, pô, tem uma trajetória, né? Na linhagem seres humanos, e eu acho que a expressão simbólica faz parte. Eu acho que vocês podem estar se perguntando o que eles querem dizer, né? Com esse lado imaginário. É difícil explicar, eu vou fazer o meu máximo aqui, mas acho que
nada tinha me preparado para o que foi a vivência desse parque, né? É um parque que exige muito fisicamente de você, porque é um parque ali no sertão, então faz um calor muito, muito grande. No Agreste ou no sertão? O chamado sertão, mas também no Agreste, né? Podemos falar mais sobre isso depois. Mas é um parque que traz as condições fisiológicas, assim, a um extremo, né? Então, assim, chega a hora do almoço e é impossível você fazer qualquer coisa. É impossível você fazer uma trilha, é impossível você estar ali exposto naquele sol e as suas energias vão sendo sugadas de tal forma que a única coisa é você procurar uma sombra, é você procurar um abrigo ou realmente parar. Nova modalidade de dormir, fingir que tá vendo pinturas rupestres. Com óculos, então, e chapéu. Perfeito. Passa bem. Ele tem, eu não sei se ele tem, ou pelo menos na nossa visita foi muito presente, um vento constante, que pode ser uma coisa deliciosa. Tudo é paradinho. Tudo bem? Eu particularmente adoro chegar nas beiras ali dos precipícios, o Dê fica um pouco nervoso com isso, mas eu adoro fazer isso e sentir o vento, porque é uma coisa que a gente parou, né, de fazer. Eu acho que tem vindo aqui um ventinho agora enquanto a gente está falando. Geralmente, quando começa a ventar, a gente corre para fechar a janela, fecha a porta, para não derrubar coisa, para não cair. E o vento é um elemento natural extremamente importante. Isso fica muito claro quando a gente está ali na Caatinga, porque a maior parte das plantas vai usar o vento como um dispersor das suas sementes. Olha esse barulhinho. Em cima dessa árvore tem esse cipó chumbinho. Aliás, ó, aqui tem a árvore que ela tem essa semente alada que se a gente deixa voando. Pô, Dê, tem cinegrafista. Vai, de novo. Aí, agora foi. Mas isso vai ficar para o outro vídeo. Deixa eu tentar voltar aqui para o imaginário. Eu trouxe o elemento natural porque é um parque que vai o tempo inteiro te suscitando, ou pelo menos que nos suscitou o tempo inteiro a tentar pensar sobre o que era e sobre o que é, sobre o que existe hoje e o que existia lá atrás. Então, assim, de alguma forma, a gente ficou se questionando o tempo inteiro sobre essas pontes, né? Essa ligação. As pinturas rupestres estão muito presentes e as pinturas trazem essa questão da brincadeira mesmo, né? O que será que eram que essas pessoas queriam desenhar, o que elas estavam pensando, o que elas estavam imaginando? Bom, aqui com as pinturas rupestres dá para você encarnar o maior número de personalidades que você imaginar. Dá para você encarnar tipo um matemático, sabe? Você começa aqui a contar os pontinhos, falar, tem padrões, é 2 e 2, e aí os caras contavam de 2 em 2, de 4 em 4, de 6 em 6. Esse risco era a soma, era o número 5. Você pode também encarnar aqui meio que o sonhador, né? Você começa a ver as coisas e fala, nossa, meu, olha só, eles estavam aqui imaginando, né? Então isso aqui era o momento que eles estavam todos juntos e tal. E você pode encarnar também o cético, né? Aquele que fala assim, meu, isso daqui não foi feito por humanos, afinal não tem nenhum humano que fez isso hoje aqui no mundo para explicar. E tanto pode ser uma prova que olha só isso daqui. Esse daqui é natural. Se a natureza é capaz de fazer isso, por que ela não é capaz de fazer? Deixa eu mostrar aqui, ó. Fazer um desenho desse aqui, ó. É a mesma dificuldade. Ou seja, não teve homem das cavernas. E aí, ó, por mais cético que você possa ser e achar que as pinturas podem ser representações feitas pela própria natureza de forma aleatória, quando você chega num lugar desse aqui,
qualquer ceticismo acaba, né? Isso foi feito por alguém. E aí então a gente lembra que a Terra é redonda e que teve sim gente morando aqui, né? Mesmo que elas não estejam aqui agora para contar isso pra gente. Então é um parque que, pela sua grandiosidade, por eu nunca imaginar que existiria esse tipo de paisagem aqui no Brasil, essa questão do arenito, né, das vistas, a perder de vista. Eu achava que era coisa que talvez só existisse nos Estados Unidos ou, sei lá, no Chile, em outros países, enfim. E por essa questão das pinturas rupestres, pela questão do clima, do tempo, da história. É um parque que para nós foi nos convidando o tempo inteiro a viver aquele espaço, aquele tempo-espaço, de uma forma muito peculiar, muito particular, que acionou, na realidade, muito mais perguntas do que respostas, né? E a gente não cansa de se surpreender aqui. Outro dia a gente estava sentado ali no Mirante do Brejo, olhando para Alcobaça e pensando que pessoas moravam lá há alguns milhares de anos. E aí a gente começa a tomar conhecimento que tinha pessoas que moravam lá há 50, 60 anos. E aí você fala, cara, mas não é distante, né? Aí você vem lá de 6.000 anos atrás, quando essas pinturas todas foram feitas, né? E você chega num lugar aqui que 40, 50 anos atrás ainda era usado por nós humanos para fazer farinha de mandioca. Aqui tem os sinais, tem o teto preto e tem o forno que hoje está destruído. Mas então, esse lugar aqui foi usado por muitos anos pela humanidade. Ainda é usado. Ainda é usado, E aí você continua caminhando por esse parque e aí você se depara com pessoas que hoje em dia estão morando embaixo de pedras. É uma loucura, é 2022. A gente vem aqui ver as pinturas rupestres com a nossa cabeça de São Paulo, privilegiado e tudo mais, se depara com olhar aquilo e pensar, cara, como é que alguém fazia isso há 4, 6 mil anos? E a gente também se depara com a realidade de pessoas que fazem isso até hoje e que a gente vê aqui indo buscar água longe com o jegue, busca no galão, assim, é uma loucura tá aqui, tudo que a gente vai vendo e juntando. A gente saiu de lá imaginando, sonhando mesmo a respeito das pinturas, a respeito das pessoas, quem elas eram, quem elas são, a respeito daquela vegetação que está ali resistindo, que sobrevive, que tem estratégias incríveis para viver naquela situação, a respeito dos animais, a respeito de tudo, assim. É um parque que traz esse lado um pouco onírico, pelo menos foi essa a minha sensação. Parecia que eu estava o tempo inteiro meio que num sonho. E eu acho que também uma coisa que contribui é que, conversando com as pessoas, os temas não têm uma resposta padrão ou uma resposta única. Então, por exemplo, ali a gente se deu de frente com uma pergunta: o que é sertão e o que é agreste? É a mesma coisa? Não é? Cada pessoa com quem a gente falou tem uma visão diferente disso. E não tem uma resposta certa, a gente ainda está buscando a nossa, né? Por que as pessoas pintavam, né? Faziam as pinturas rupestres? Era para ficar? Era para se comunicar? Era uma em cima da outra? Só sobraram as pinturas que estavam em alguns lugares e outras foram apagadas? Alguém apagou com o vento. Então assim, você vai ficando nisso, né? O elo, né? Que ela falou, e essas pessoas foram para onde? Cadê esse conhecimento? Ao mesmo tempo, cara, você olha para aquelas pinturas, você reconhece, né? Porque somos seres humanos, então são ícones. Como é que se chamam na psicologia? O símbolo? Não um símbolo. Arquétipos? Os arquétipos. Os arquétipos. Os arquétipos, aí você me corrige se eu estiver errado, mas estão lá, né? A gente sabe o que aquilo significa. A gente consegue olhar para aquelas pinturas e ter alguma imaginação, né? Na maior parte das, isso é uma mão, isso daqui é uma pata, isso daqui é um calango, isso daqui é um cesto, isso daqui é...
E sei lá, até que a gente chega em algumas que você fala, meu, isso aqui é uma televisão. Aí você fala, não, peraí, parou, né? Porque pra lá não dá pra ir. E pra terminar tem o visionário, né? As coisas assim, tipo, meu, a galera 6.000 anos atrás já enxergava como é que seria o mundo hoje. A prova disso é que tem uma TV ali. Mas ó, eu falo isso tudo na brincadeira, hein? Com o maior respeito. Eu acho que é muito intrigante você estar num lugar desse e não ter quem te explique. O máximo que você pode fazer é estudar muitas dessas possibilidades, muitas dessas pinturas ao longo do país, do mundo, e chegar a conclusões. Agora, efetivamente, por que elas foram feitas? O que ficou, o que não ficou? Porque um monte de coisa foi apagada, né? É muito intrigante mesmo, você ficar imaginando o que o povo fez e que eles não imaginavam, que depois de 6.000 anos alguém ia estar aqui olhando e falando, meu, o que será que era isso? Senão eles teriam talvez feito de uma outra forma. Faz sentido? Psicólogo. Eu não diria que a gente sabe o que significa. Eu acho que a gente tem um reconhecimento enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, enquanto personagens que participam desta mesma linha evolutiva na história da humanidade, traz uma familiaridade, mas o que realmente é, a gente não sabe, né? Mas a gente se identifica a ponto de fazer essas perguntas, não é uma coisa completamente estranha, né? É uma coisa assim, pô, eu poderia fazer isso, ou quem vê desenhos de criança, né, pode inclusive falar, nossa, meu filho faz uma coisa muito parecida, né, com isso. Então, eu acho que tem esse reconhecimento, e isso que é muito louco, né, porque a gente fica, bom, cadê essas pessoas que a gente reconhece como pares ou como similares? Bom, então não é que a gente sabe, é porque a gente reconhece. Ainda bem que você sabe explicar o que você me explicou e que eu não sei explicar. Né? Bom, daqui a pouco o pessoal vai achar que a gente tá muito louco aqui fazendo esse vídeo, por isso que a gente tá falando do imaginário, a gente tá aqui bebendo água, tá? E a gente não fumou, não ingeriu nada. Mas é isso mesmo desse parque. Esse parque te convida a ficar, tipo, nessa zona que você não sabe muito bem o que é, né? Não é nem lá nem cá. São esses ventos que ficam rodando o tempo inteiro e que te traz essa brisa mesmo, brisa natural. Bom, e aí então a maior brisa tá nas pinturas rupestres. Esse aqui é o segundo maior sítio arqueológico do Brasil, mas ele é muito pouco estudado. Então tem uma região ali que é do Alcobaça, onde existem estudos bastante aprofundados, onde tem uma recorrência de estudos. Fica embaixo de uma pedra enorme, assim, uma montanha, e ali tem uma caverna onde tem umas pinturas que muitas são sobrepostas. E aí você começa até a se perguntar, cara, um escreveu em cima, um desenhou em cima do outro, pintou, não sei qual que é a palavra, pintou em cima do outro, algumas se apagaram, era uma conversa, era para sobrepor mesmo, para mostrar força, mudou o pensamento e de acordo com isso foram fazendo em cima para poder apagar o que estava atrás. Não temos a resposta. Mas assim, é um negócio impressionante, e mais impressionante a gente pensar que ali no Alcobaça, até uns 50 anos atrás, 60 anos atrás, morava gente lá nessa caverna, ainda. Então isso é muito louco também da gente parar e pensar. É um lugar que parece pouco convidativo para um ser humano viver, por conta de falta d'água e condições, enfim, de vida mesmo. E que você fala, beleza, isso aqui há 4, 6 mil anos, poderia ter um rio passando ali, que de repente secou, era uma outra condição. Mas não, existem pessoas que viviam ali até pouco tempo atrás também. E outro dia a gente estava sentado olhando para Alcobaça, né, um sítio arqueológico importante, imaginando as pessoas que tinham passado por lá há milhares de anos e que viviam embaixo da formação rochosa, né, em cavernas. E pensando que talvez fossem pessoas que tivessem ficado lá atrás, né? Nossos ancestrais bem longínquos. Mas aí a gente se depara com uma realidade que é muito distante, talvez, para quem está na cidade, né? Para nós,
para mim que não imaginava que até hoje, na realidade, existem pessoas morando nessas tocas e embaixo das cavernas, embaixo das formações rochosas, e que até hoje precisam percorrer longas distâncias para encontrar água. E a gente pensa sobre, fico pensando sobre a minha ignorância mesmo, sobre o quanto eu desconheço da realidade de uma parcela bastante significativa dos brasileiros, e quando a gente se depara com essa realidade, a gente se dá conta do tamanho do nosso distanciamento mesmo, do tamanho da nossa arrogância, né, de pensar que a vida é como a gente imagina que em São Paulo ou em outras grandes cidades. O que eu estou pensando é sobre as várias formas de existência e o quanto a gente fica muito focado em uma forma só, que é a nossa própria forma de existência, e a gente deixa de se dar conta de que existem inúmeras outras formas de vida, né, e de existência, e que a gente não conhece porque a gente não vai até elas, e a gente assume que elas não existem e que existiam lá atrás, quando a verdade é outra. É nesse sentido. Para mim, o que ficou desse parque é um convite a refletir qual o sentido das coisas, né? Qual o sentido de se viver de determinada forma, qual o sentido de registrar determinados animais ou elementos, qual o sentido de sentir o vento, qual o sentido de vislumbrar essa imensidão. Eu acho que foi um parque que trouxe para mim essa pergunta de uma forma muito intensa. Sim? Bom, então é isso. Esse é o primeiro vídeo que a gente está gravando aqui sobre o 36º parque da nossa expedição. E ainda vai ter mais um, no qual a gente vai falar sobre as plantas e as vistas, a imensidão desse parque. Então aguardem, nos vemos aqui no próximo vídeo e até breve. Obrigado. Obrigada.